Pronto, agora a gente vai iniciar um novo assunto de geografia. Um dos assuntos que eu estou trabalhando nessa primeira unidade é a questão de problemas ambientais. No vídeo anterior, a gente falou sobre a questão da urbanização do mundo, né, que é o processo do crescimento das cidades. Um dos efeitos desse crescimento das cidades, um dos efeitos, né, da grande urbanização que o Brasil e o mundo inteiro vem enfrentando é justamente os problemas ambientais que vêm com eles, tá? A gente vai falar sobre alguns desses problemas. Primeiro, a gente vai começar com a questão do efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa, ele é uma proteção natural da Terra. Ela já vem quando a Terra se formou, esse efeito estufa também se formou, que ele é como se fosse um filtro que circula, que cobre ali a Terra inteira e evita que o calor que é emitido pelo Sol, ele saia todo da Terra. Porque se esse calor ele batesse na Terra e saísse, a Terra ficaria muito fria. Então, o efeito estufa ele serve para poder absorver o calor necessário para a vida na Terra e ele apenas expele uma quantidade que vai para o espaço. A outra quantidade de calor fica aqui na atmosfera terrestre, presinha dentro dessa estufa, por isso que é chamado de efeito estufa. E aí ela serve para aquecer a gente, para manter as temperaturas de forma adequada, tá? Isso aí é algo que já veio natural da Terra. O problema, o efeito estufa, ele está classificado como um problema ambiental. Na verdade, ele se tornou um problema quando houve a Revolução Industrial, que as primeiras indústrias começaram a surgir. A partir daí, o nosso ar, que antes era um ar muito limpo, ele começou a se tornar um ar muito poluído, por conta de todos os gases tóxicos que são emitidos da queima de carvão, do desmatamento, das queimadas, enfim. Então, o nosso ar ele não é mais um ar puro, um ar limpo. E acontece que esses gases que estão na nossa atmosfera, eles acabam subindo para a atmosfera e eles fazem um efeito como se eles tampassem essa estufa, tá? Então, uma parcela desse calor do Sol que deveria sair, bater na Terra e sair, ser refletido para o espaço, ele acaba ficando preso na atmosfera da Terra. É como se você pegasse uma panela que está fervendo lá e tampasse a panela totalmente, sem deixar que o ar da panela ali saísse. Lá dentro da panela vai ficar extremamente quente, porque você fechou tudo, tá? Agora, se você deixa uma frestinha, você puxa um pouquinho a tampa da panela para o lado e aí o vapor consegue sair, vai começar a resfriar um pouco a panela. Então, esse é o problema. Esses gases poluentes, eles estão tampando o efeito estufa, está tampando essa estufa aí que cobre a Terra. E com isso, o calor do Sol, ele consegue entrar, porém, ele não sai da atmosfera. Então, ele superaquece a Terra. Então, a gente chama esse superaquecimento de aquecimento global, que é essas temperaturas muito altas, vai ocasionar o descongelamento das geleiras polares, que vai ocasionar um aumento do nível do mar, que vai ocasionar, por exemplo, a invasão de águas em territórios como cidades, ruas, o que já vem acontecendo já aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de Recife, aqui na ilha. Na ilha de Caixa Prego também tem acontecido o avanço do mar sobre a cidade, então algumas ruas estão sendo tomadas pelo mar. Isso tudo são consequências do aquecimento global, que é causado por conta do efeito estufa, está sendo muito afetado com esses gases poluentes aí da atmosfera, tá? Então esse é um dos primeiros problemas que a gente tem ambientais. Em seguida, a gente vai falar sobre um problema chamado de chuvas ácidas. Esse problema ele não acontece em todos os lugares. Ele é mais frequente em áreas muito industriais, áreas que tenham muitas indústrias concentradas. Porque aí, obviamente, essas indústrias vão emitir gases poluentes, né, por suas chaminés. Esses gases eles vão para a atmosfera, vai acontecer aquele processo de condensação que vai se tornar uma nuvem, né, com todas essas substâncias tóxicas nessa nuvem, até que a nuvem chega no momento em que ela acaba se tornando chuva, né?
E essa água da chuva que vem dessa nuvem que se formou ali nas cidades industriais com esses gases poluentes, essa água ela é tóxica, ela é ácida, ela tem um nível de pH muito alto, tá? Então, pra gente, se a gente toma, tá passando na rua, começa a chover e coincide da gente estar tomando essa chuva, dessa nuvem tóxica aí, de imediato não causa um efeito negativo, tá? A não ser que você seja um costume seu, aí você vai começar a perceber manchas na pele, problemas de pele, por conta dessas substâncias tóxicas. Mas a gente pode perceber esse efeito da chuva ácida em monumentos das cidades, prédios que estão se desgastando muito rápido, tem relação com a chuva ácida, monumentos históricos que ficam espalhados pela cidade, você percebe também que estão se desgastando, tem a ver também com a chuva ácida. Florestas que simplesmente morreram do nada, não foram nem desmatadas nem queimadas, simplesmente secaram. Tem a ver também com a chuva ácida. Então esse é um efeito que, não, como eu falei, ele não acontece em todo lugar o tempo inteiro, porém ele é um efeito real, tá? Essa nuvem ela se forma nessas grandes cidades industriais e a depender do vento, né, para onde o vento vai mandar essa nuvem, ela pode chegar a cidades que às vezes não tem nada a ver ali com aquela cidade industrial, mas que é um problema ambiental urbano e que está presente aí nas grandes cidades do Brasil, ok? Outro problema ambiental também que a gente falou são as ilhas de calor, tá? Que é um problema muito comum nos centros também, nos grandes centros urbanos, porque para poder ter uma ilha de calor, é necessário ter grandes prédios. Então, esses prédios muito grandes, eles vão impedir a circulação do vento. Tem até um esqueminha aqui que eu coloquei. Aqui. Ele vai acabar impedindo aqui a circulação do vento, né? Nesse esquema aqui de ilhas de calor. Então, o vento ele não consegue circular de forma reta. Quando ele chega nos prédios, eles acabam tendo que fazer uma curvatura, subindo e descendo, e acaba que lá na parte de baixo, né, nas partes mais baixas da cidade, esse vento não chega para poder refrescar, então fica aquela sensação térmica muito alta, muito quente, e isso é chamado de ilhas de calor, porque o vento ele não consegue fazer a circulação correta como ele deveria fazer, porque tem ali esses empecilhos que são os prédios a todo lugar, tá? Então isso é chamado de ilhas de calor. E como eu disse, ele é muito mais comum nos centros das cidades, que é onde tem os prédios, ok? Outro problema também comum de grandes cidades, porque como eu falei, são problemas ambientais urbanos, é a inversão térmica, tá? Esse fenômeno, ele costuma acontecer mais no inverno, que é quando a temperatura ela é mais fria. A temperatura fria, o clima frio, ele é um clima mais denso, né? Diferente do clima quente. O ar quente, ele é muito mais leve. Já o ar frio, não. Ele é muito mais denso. E nesse ar frio, ele consegue manter por mais tempo as substâncias tóxicas da atmosfera, todos os gases poluentes. Então, quando está no inverno, em uma região que está com ar muito poluído, você consegue ver uma mancha marrom no horizonte. Essa mancha marrom, aquilo ali tudo é poluição. Esse problema costuma acontecer muito na cidade de São Paulo, tá? Então, aquela mancha inteira marrom que a gente consegue ver na atmosfera, aquilo ali é poluição que ficou concentrada ali naquele ar frio do inverno. E aí ele não consegue dissipar, porque acima do ar frio tem o ar quente. O ar quente ele fica segurando ali, ele funciona como se fizesse uma bolha ali, o ar quente em volta daquele ar frio da cidade, e aí a poluição que ficou presa ali no ar frio não consegue se dissipar porque ela não consegue atravessar o ar quente, porque ele é muito mais pesado. No caso, o ar frio com a poluição, ela não consegue subir e dissipar. Esse fenômeno ele costuma desaparecer no mesmo dia, com o vento, desde que
esteja ventando, aí o vento consegue dissipar um pouco mais esse ar todo poluído. Mas a inversão térmica é isso, é o ar quente em cima, segurando embaixo o ar frio, mais os gases poluentes ali da cidade. Então é muito comum nas cidades acontecer essas faixas, assim, principalmente em São Paulo, né, como eu disse. Durante o inverno é muito comum ver em reportagens, ver em fotos a cidade com uma mancha escura. E isso daí se chama inversão térmica, tá? Pra gente finalizar, um outro problema também comum, que é um problema ambiental, que na verdade não é um problema só das grandes cidades, mas é um problema mundial, é a questão da crise hídrica que o mundo vem enfrentando, né? A gente também chama a crise hídrica de estresse hídrico, que o mundo está começando a perceber que a quantidade de água potável que a gente tem hoje em dia não está sendo suficiente para todo mundo. A gente tem regiões do mundo que já estão entrando em conflito por conta de água, para poder ter posse de água, porque já está ficando escasso, tá? E aqui no Brasil a gente sofre muito com essa questão hídrica, principalmente na região sudeste, que inclusive é um dos maiores abastecedores de água, não só para a região sudeste, mas para outras regiões também do Brasil. E lá a gente acaba sofrendo bastante com essa questão de falta de chuva, a falta de chuva em determinadas épocas do ano que devia chover e não chove, ela é causada também por um problema ambiental por causa do aquecimento global, que ele modifica também o clima, modifica as chuvas, então causa um transtorno em vários setores ali. Então, os reservatórios de água, sem a chuva, eles não conseguem abastecer, então não conseguem repor a água. E aí, de muito tempo, na verdade, o Brasil sempre sofre com crises hídricas, principalmente no Nordeste, mas é algo que já é meio que esperado, né? A região é mais seca, mas quando isso acontece na região Sudeste, que é uma região úmida, que é uma região que tem mais chuva, e mesmo assim eles estão sofrendo com o problema de falta de água lá, se torna um problema realmente muito sério. Então, desde 2002, que o Brasil vem a cada ano ou no intervalo muito curto de tempo sofrendo com problemas de crise hídrica, que vai ocasionar, na verdade, muitos problemas para a gente. Às vezes as pessoas pensam que a crise hídrica só vai me afetar não ter água em casa, mas na verdade não. Preços vão aumentar de mercadorias, porque as indústrias precisam de água para fabricar seus produtos, alimentação também, afinal de contas, a maior parte da água que é consumida no Brasil é utilizada para agropecuária, para agricultura e para criação de animais, então, obviamente, vai afetar também essa questão da nossa alimentação, porque não vai ter água para regar essas plantas, para dar de beber aos animais, enfim. Então, é necessário que a gente tenha uma conscientização, tá? Dentro da nossa própria casa, a gente começar a ter essa consciência de que o problema hídrico, ele é um problema geral que vai afetar todo mundo, não tem para onde correr. Então, começar a ter uma consciência hídrica mais aguçada, se preocupar mais em como está gastando a água, enfim, tentar encontrar maneiras dentro da nossa própria casa de evitar que esses problemas aconteçam, tá? Então, esses daí são alguns probleminhas ambientais que a gente falou, que eu tô falando, trabalhando nessa unidade na sua turma, tá bom? Esse assunto de problemas ambientais, ele tá no livro de Geografia, parte 2. Você pode também estar dando uma olhadinha lá, revisando os assuntos. Tem todos esses problemas que eu trabalhei com você: efeito estufa, chuva ácida, crise hídrica, inversão térmica e ilhas de calor. Todos eles lá mais detalhados também, tá bom? Aí você faz a resolução das atividades que tiver e, tendo dúvidas, se não estiver conseguindo realizar alguma atividade, entre em contato comigo, que aí a gente resolve juntas, tá bom? Até a próxima!